Olá, alunos. Serve o presente para mostrar um tutorial de Pixton, uma vez que estão a criar bandas desenhadas e há alguns alunos que ainda estão com algumas dificuldades a iniciar, e como o nosso trabalho é sobre Pixton, resolvi criar este pequeno tutorial de como criar uma conta e como criar uma pequena história nesta ferramenta. Então, vamos começar por criar uma conta no Pixton. Portanto, nós temos aqui a página do Pixton, pixton.com. Ele não está em português, está em brasileiro, mas facilita um pouco para quem não percebe tanto de inglês. E assim sendo, para criar a conta, não sei que alguns de vocês já a criaram, mas vou recordar como se faz a criação de uma conta. Então, nós podemos criar aqui três tipos de contas. Pixton por diversão, que é uma conta por qualquer pessoa. Pixton por escolas, que podia ser criado, depois todos tínhamos uma área onde guardar os documentos. Não vamos utilizar este para depois vocês poderem utilizar as vossas próprias bandas desenhadas e poderem ter um bocadinho mais de privacidade nos vossos trabalhos. Então, vamos entrar como Pixton por diversão. E ele vai pedir um utilizador, usuário em brasileiro, vai pedir um utilizador, que eu vou colocar, por exemplo, aqui o meu nome. Eu gosto sempre de colocar o meu nome por causa da identificação e qualquer pessoa vê logo que o nome identifica-me, neste caso. A idade, posso meter aqui a minha idade, neste momento. O endereço de e-mail, vou utilizar o e-mail que criei propositadamente para estes tutoriais e que vocês podem utilizar no caso de terem alguma dúvida. Colocar novamente o meu e-mail. Escolher uma palavra-passe. Mais uma vez, aconselho a terem palavras-passe seguras, mas certifiquem-se que não perdem a vossa palavra-passe. Mas como está associada ao vosso e-mail, se perderem a palavra-passe, podem recuperá-la através do vosso e-mail. Então, vamos começar. Ele aqui pergunta-me se eu quero guardar a palavra-passe. Eu não vou guardar a palavra-passe. Ele está a dizer que me enviou um e-mail e eu tenho que ir confirmar a minha conta por o meu e-mail. Vou aqui ao meu e-mail, por acaso está aberto. Vou confirmar a minha conta através desta hiperligação. E ele aqui parece que está a pedir dinheiro para nós utilizarmos o Pixton. O Pixton é gratuito, tem algumas configurações que podem ser pagas, mas não há necessidade. Então, nós temos para já um teste de 7 dias com todas as configurações abertas. Passar esses 7 dias, temos o básico. Tudo o que eu vou explicar é feito através do básico, tá? Vamos continuar, ou seja, eu não preciso de pagar absolutamente nada, posso só fazer continuar, que não preciso de pagar, tá? Muito bem, assim que eu faço continuar, ele abre-me este ambiente de trabalho, que é o ambiente de trabalho do Pixton, para nós começarmos a criar as nossas bandas desenhadas. Então, criação de conta é tão fácil como isto. Temos é que ter um e-mail, tá? Um e-mail que consigamos entrar para poder depois confirmar a nossa conta. Muito bem. Vamos passar à criação de uma história. Então, este é o menu que nós temos acesso, isto é a página inicial. Aqui temos algumas opções que para já não me vou debruçar muito sobre elas, está bem? Temos aqui as minhas criações, que ainda para já estão completamente vazias, por isso é que me aparece aqui criar um quadradinho agora, está bem? Ou então, mais rápido, nós podemos simplesmente vir aqui ao lápis, que acedemos às nossas criações. Como não tenho nenhuma, aparece-me
o quadrado de criar quadradinho agora. Então, para criar um quadrado é tão simples como isto. Criar um quadrado ou um quadradinho. Há aqui duas opções. Ele vai pedir isto várias vezes, que é por causa do Flash Player. Então, podemos utilizar um quadradinho sem qualquer tipo de rótulo cá em baixo, ou então podemos optar por um quadradinho com legendas. É como se tivéssemos um narrador na nossa história e podemos colocar aqui algum tipo de comentário à nossa história. Está bem? Também podemos criar uma novela gráfica em que o tamanho dos painéis pode ser variável. Para já, enquanto pouco experientes nesta ferramenta, eu aconselho ou os quadradinhos sem legenda, ou então os quadradinhos com legenda. Vou selecionar para já aqui o quadradinho sem legenda, depois eu posso mostrar como é que é o quadradinho com legenda. Quadradinho sem legenda temos mais duas opções. Ou faço, cá está novamente o painel, um bocadinho chato, podemos fechar. Ou faço como iniciante, o que eu não aconselho, já vou explicar porquê. Eu aconselho a fazermos como avançada. Porque é que eu não aconselho o iniciante? Se eu escolher o iniciante, tenho algumas limitações. Ou seja, ele automaticamente me pede para eu escolher um fundo. E cá está novamente. Eu posso escolher um fundo, imaginando que eu quero criar uma história em que tem, por exemplo, uma praia como cenário de fundo, escolho ali a praia, depois tenho mais opções que posso escolher, e continua aqui esta parte. Vou escolher um cenário de fundo, por exemplo, aqui este castelo na areia, e depois ele pergunta-me se eu quero utilizar uma personagem, duas personagens ou três personagens. Imaginando que eu quero três personagens, obrigatoriamente eu tenho que escolher logo as personagens que quero e só tenho acesso a estas que me são mostradas. Não posso escolher outro tipo de personagens. Por isso é que eu não aconselho a criarmos no modo iniciante. Temos muita limitação na escolha das nossas personagens. Imaginando que eu quero aqui três personagens, uma, duas e três personagens. Então, ele cria primeiro o meu fundo, depois vai aqui criar o meu primeiro cenário. Cá está, e tem logo as três personagens. Ou seja, isto limita-me a minha funcionalidade, porque eu não posso pôr mais que estas personagens e estas personagens são logo escolhidas automaticamente pelo Pixton, está bem? Ele automaticamente também coloca aqui os balões que eu posso apagar. Se eu quiser posso apagar aqui os balões. Digo eu que posso apagar estes balões. Ainda me torna mais limitativo. Então, se eu não os meter, eles não aparecem. Posso escolher as personagens, posso fazer o que quiser, mas eu prefiro explicar na parte do avançado. Então passamos para essa parte. Vou novamente aqui aos meus quadradinhos. Ele pergunta-me se eu quero descartar ou não. Vou fazer OK. E reparem que nos meus quadradinhos, ele apesar de eu não ter guardado, ele guarda-me aqui a pequena história sem título em andamento, está bem? Vou criar um novo. Diferença, já agora, para vermos a diferença, vou escolher este H aqui, ou seja, quadradinho com legendas. Posso escolher três painéis automaticamente ou então posso aumentar como câmara. Mas atenção que isto é uma opção paga, porque tem aqui o mais. Neste momento ele está disponível porque ainda estou dentro dos 7 dias de utilização. Então vou optar por esta opção que é gratuita, vou selecionar. Então posso optar por título mais descrição, mais uma vez, todos estes são pagos porque tenho acesso por ter
por estar ainda dentro dos 7 dias de utilização, vou escolher este, que é o gratuito. E aqui vou escolher, em vez de iniciante, agora vamos à parte do avançada. E aqui já posso trabalhar no quadradinho. Tenho um quadrado em branco, parece mais difícil, mas é tudo muito simples. Então, podemos optar por começar por adicionar um fundo. E vou adicionar um fundo. Então, posso procurar novamente por palavra-chave, já agora, já que estava em praia no iniciante, vou novamente pôr aqui cenários de praia. Não está a aparecer. Vamos experimentar. Se nós viermos aqui à galeria, ele próprio há de estar aqui, cenários de praia. Por exemplo, vou escolher, não são muitos, isto tem a ver com vikings, tem a ver com África, tem aqui as opções que nós podemos selecionar. Mundo da fantasia, vou aqui ao mundo da fantasia e depois dentro daquela categoria existem mais cenários que nós podemos utilizar. Vou escolher aqui um cenário de fantasia. Estão aqui alguns que nós podemos utilizar. Muito bem. Vou escolher este castelo, porque não? Muito bem. Então, temos aqui o nosso cenário. Tá? Este é o nosso cenário de fundo. Podemos ajustar aqui um bocadinho mais, se quisermos, mais para um lado, mais para o outro. Ainda temos aqui alguma liberdade, não é muito, mas temos alguma liberdade para movimentarmos aqui um pouco do nosso cenário. E, ao selecionar o cenário, podemos adicionar personagens. E aqui, como não estamos no modo de iniciante, ele já me mostra muito mais personagens. As personagens totais que existem no Pixton. Nós próprios podemos criar personagens, mas vou deixar isso para outro tutorial. Então, eu vou escolher aqui uma personagem, só para poder explicar algumas situações. Por exemplo, vou escolher aqui esta personagem. Cá está a minha personagem. Já agora eu posso selecionar a personagem e mudar a cor, está bem? Eu mudo a cor, escolho o que é que quero mudar, por exemplo aqui esta parte do fato, e vou mudar aqui esta camisola, se quiser mudar a cor da camisola. É logo uma opção. Mas isso é das coisas menos importantes. O que é mais importante? Nós podemos alterar a expressão aqui pela cara, está bem? Nós podemos alterar aqui a cara. Vamos aqui às expressões e agora cá em baixo nas expressões existem expressões pré-definidas, ou seja, nós podemos já logo aqui colocar uma cara que achemos que seja adequada, tá? Fica a rir. Outra coisa, nós podemos colocar em posições pré-definidas. Elas têm aqui estas poses, se nós quisermos sentar a nossa personagem, se quisermos colocar uma cadeira, por exemplo, nós temos aqui opções sentadas e depois, mesmo assim, nós podemos arrastar a nossa personagem clicando no sítio que queremos movimentar. Reparem que eu estou a movimentar, como entender, aqui a perna, o pé, tá? O braço, se quiser o braço, venho aqui este braço, ou então aqui um bocadinho mais acima, e posso movimentar o meu personagem, posso colocá-lo na posição que entender, está bem? E este será a forma mais básica de trabalhar com o Pixton. Então, cenário, personagens, posso colocar mais personagens, para isso tenho de selecionar a personagem, vou aqui novamente às personagens, vou colocar mais uma personagem. Aqui está o personagem, posso mudá-la de posição, aumentar, diminuir. Já agora, uma coisa muito básica também, que às vezes dá-nos muito jeito. Aqui na nossa personagem, nós podemos inverter a sua posição. Às vezes dá-nos jeito, esqueci-me de falar nesta parte, mas explico agora, está bem? Aqui
nesta opção, inverte a minha posição do personagem. Tá? Então, tenho aqui já duas personagens, posso colocá-las a falar, tenho aqui o meu balão de fala, posso colocar aqui uma frase e posso arrastar o meu quadradinho para onde quiser, aqui mais para perto da personagem que eu quero dizer, o que é que ele quer dizer, e depois também podia pôr outra fala para esta menina, vou meter aqui outra coisa, e cá está as falas dos personagens. Pronto. Para adicionar outro painel, é colocar aqui no mais, ele vai criar um novo, eu alterei ali a personagem, posso ter que chamar aqui o meu, chamar homem, por vezes tenho que salvar as personagens quando elas não existem. Nem sempre acontece, neste caso aconteceu, e ele automaticamente, quando eu ponho mais, ele duplica-me a cena, porque geralmente as cenas são similares. Se eu não quiser, basta-me começar a apagar os conteúdos, e aqui já consigo apagar as coisas. No iniciante não apagava, se eu não escrever nada, ela depois desaparecia completamente o balão. Tínhamos esquecido desse pormenor, por isso é que eu estava lá a patinar um bocadinho. Então, posso apagar tudo, novamente, posso deixar os personagens, posso selecionar um novo cenário, se quiser. Agora vamos para um cenário diferente. Vamos aqui a um cenário de, por exemplo, dentro de casa. De templos vitorianos, pode ser. E vou escolher aqui um sítio da sala de jantar. E reparem que automaticamente as personagens estão ajustadas ao sítio que eu escolhi como fundo, está bem? Isto ajuda-nos imenso, depois de ter as personagens, colocar outro cenário, ele automaticamente ajusta as nossas personagens ao sítio onde elas vão se colocar. Para já, para este tutorial inicial, é tudo. A minha principal, o meu objetivo deste tutorial era mesmo explicar como é que vocês criam uma conta em Pixton e como é que vocês criam um quadrado. Então, recordo que o trabalho que têm para fazer é a criação de uma história que vocês podem criar qualquer tipo de cenário. Aconselho a vocês escolherem primeiro o tema que querem abordar dentro da segurança, respeito e responsabilidade em ambientes digitais. Escolher, planear, primeiro planear o que é que querem mostrar, que tipo de história, que tipo de conteúdo é que querem abordar e depois partem então para a construção. Se tiverem planeado primeiro, é muito mais simples de vocês conseguirem criar a história mais rapidamente, está bem? Então, já agora eu vou mostrar aqui o que vocês, ou o sítio onde vocês podem ir buscar ideias, no sítio da Seguranet, tem logo aqui, conhece as tiras de BD, e se vocês colocarem, tem aqui muitos exemplos de bandas desenhadas relativas a temas de segurança, respeito e responsabilidade em ambientes digitais, que vocês podem tirar ideias. É claro que eu não quero que copiem os textos que aqui estão. Os personagens não vão conseguir fazer, ou dificilmente conseguirão fazer, mas eu não quero que copiem os textos, tanto que eu já conheço os textos que aqui estão e as cenas que aqui estão. Podem atirar ideias de cenas, de situações, de temas, jogos online, sentido crítico, proteção de dados e ter tem aqui alguns exemplos de que tipo de situações é que podem planear. Então, tiram ideias, se quiserem, planeiam a vossa história e criam. E, para já, é tudo. Qualquer tipo de dúvida, podem utilizar um mail da turma ou o vosso próprio e-mail, enviando-me um mail com as vossas dúvidas. Estou cá para ajudar. Mantenham-se em segurança e tudo bom para vocês. Até à próxima.